Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série Hashtag Papo Sério. E o tema de hoje é relacionamento. Só que relacionamento, ele é um tema muito abrangente, que envolve muita coisa, né? E nós queremos focar na experiência de casar jovens. Até porque isso vem sendo questionado por muitas pessoas, Exatamente. isso vem sendo desenvolvido por muitos de uma forma preconceituosa, e a gente quer aqui também abordar isso, claro, dentro de uma visão cristã. Exatamente. E no nosso meio cristão, isso é muito comum, de casar jovens. E é nos ensinado dessa forma, né? E é muito bom que seja assim. Verdade. E aí, depois do namoro, decidiram? Quer noivar? Quer casar com aquela pessoa? Ok, aí vem a fase do noivado. Que é uma das fases também muito importantes. Com certeza. E muito rápidas, viu? Muito rápida. Você Deve ser rápida, né? Você quer ficar noivo aí 10 anos enrolando? Não dá, né? Não. Você tem que tomar uma atitude. Verdade. E saber que o noivado é algo mais sério, uma tomada de decisão, no que promove através daquilo que é celebrado, o noivado, que já define que haverá o casamento, sim, Exatamente. em pouco tempo. Porque tem casais aí que, pelo amor de Deus, né? Espera. O noivado tem 10 anos, aí casa, fica um ano casado. Verdade, quer fazer um casamento digno de realeza, com tudo do bom e do melhor, e esquece do fundamental, né? Exatamente. E aí é interessante também ressaltar que muito do que vale para o namoro também vale para o noivado. As mesmas regras no que diz respeito ao respeito e a você não pular etapas. Tem coisas no relacionamento que são sinceramente somente disponibilizadas após o casamento. Exatamente, né? Porque no noivado o casal deve estar focado nos preparativos para o casamento, né? E manter essa comunicação, os princípios que os levaram até aquela etapa. Exatamente. Né? Vamos trazer uma visão geral do que é o casamento, né? Sim. Acho que é interessante trazer essa visão geral antes de focar de fato nesse início, a experiência de casar jovens, aí os anos iniciais, né? Sim. Então, o casamento, na verdade, ele é a consolidação dessas duas pessoas totalmente diferentes que passarão a viver juntos diariamente, convivendo um com o outro, com as suas manias, com os seus defeitos, cada qual e com as suas qualidades. Sim, claro. Cada qual com as suas particularidades, contribuindo ali para a consolidação e o amadurecimento de ambos. E entendendo que o casamento é o aprimoramento um do outro. Verdade. Então, nós precisamos compreender, antes de tudo, que o casamento vai proporcionar a ambos um conhecimento que parece que nós não tínhamos, né? Verdade. Porque você começa a olhar para o outro de uma forma que você enxerga os defeitos que você não via no noivado e nem no namoro. E isso é plenamente comum. É comum, até porque você agora sim, de fato, convive 24 horas com aquela pessoa. Exatamente. E aí, nesse período do início do casamento, e principalmente quando o casal é jovem, é onde há muita divergência, muita coisinha pequenininha que vai causando um E esse ali. que é o grande detalhe, resolva as coisas pequenas para que elas não se tornem problemas grandes depois. E dentro disso, eu listei aqui 4 pilares que nós consideramos importantes. Primeiro, manter a comunicação. Por quê? Às vezes a gente espera do outro, por exemplo, eu tô muito chateada com o Ricardo. Uma bola de cristal, sabe? Por exemplo, eu tô muito chateada com o Ricardo, mas eu não quero falar que eu tô muito chateada. Então, eu vou fazer e não cara quer feia. Nem falar também. Eu vou fazer cara feia pra que ele adivinhe que eu esteja chateada. Só que não, o homem, ele tem uma cabeça diferente. Isso é muito importante, porque aí ele vai perguntar, mas o que você tem? Por que você tá com essa cara? Nada. E aí, nesse nada, você já percebe que tem alguma coisa. E é muito importante, se você não estiver bem, fale, olha, mas saiba falar. Saiba expor
Porque Exatamente. é nessa fase que muitas vezes os relacionamentos eles terminam, Se perdem. eles se perdem. Por quê? Porque não há a questão da compreensão dos problemas. Se você não analisar os problemas e solucioná-los, eles vão se tornando maiores, Verdade. maiores, e aí você vai chegar a um ponto em que Que não você vai não vai conseguir conseguir mais carregar nem levar esse relacionamento. É verdade. Porque eu lembro que nós lemos o Casamento Blindado, Sim. e lá fala sobre nós, quando entramos no casamento, cada um de nós entramos com uma mochila, e nessa mochila há vários tipos de sentimentos, várias coisas que eu julgo importante, mas que talvez ela olhando dentro dessa mochila que eu trago, Pra mim não ela seja importante. fala assim, isso não vale nada, isso não presta, isso não serve para mim. Mas para mim é algo que eu tenho muito zelo. Verdade. Então eu tenho que respeitar Falar, você tem que falar aquilo que é importante pra você. e tenho que respeitar a individualidade, porque ela vem com a bagagem que ela recebeu a instrução do pai e da mãe de uma forma diferente que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então você precisa compreender isso, que nesse período de casamento, principalmente no início, os desentendimentos eles sim acontecem, mas você tem que perceber nisso que é um meio do desentendimento. É comum, não vem dizer Sim. que não, é comum, É comum. só que você precisa entender que você casou e você tem que fazer o casamento dar certo. Exatamente. É por isso que eu listei aqui os 4 pilares que eu considero importantes. Primeiro que a comunicação. Que tendo comunicação, fica mais fácil do casal lidar um com o outro, com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, e assim eles crescerem juntos Sim. e amadurecerem juntos. E aí o segundo tópico que eu listei aqui é perdoar. Perdoar nas pequenas coisas. Por quê? E esse perdão vai quando você compreende que você é alguém que falha. Perdoar algo pequeno hoje para que ele não se torne grande amanhã. E isso é muito importante. Por quê? Às vezes tem coisas pequenininhas que acontecem e que aquilo eu não gosto daquele comportamento. Mas aquilo acaba passando batido. Eu não falo, não exponho, não comunico, e nessa não comunicação não há liberação Exato. de perdão. E aquilo vai se tornando grande. E outra e pode virar coisa, uma bola de neve. outra coisa importante é você compreender que o casamento vai trazer vários tipos de confrontos. Confrontos seus e confrontos do outro. E não é um campo de batalha onde alguém vai ganhar e alguém vai perder. Todos perdem se não obter Verdade. ali uma solução para um problema. Você entende que o casamento é a união de duas pessoas, mas com um propósito só. Exatamente. Então, se Duas não pessoas houver- diferentes com um único propósito. Exato, um propósito só. Então eu preciso olhar além dos meus olhos, enxergar além da minha visão, olhar e perceber que ela tem que olhar também no mesmo alvo que eu, imaginando que a solução precisa acontecer. A gente não casou para, se não der certo, igual eu vejo alguns e eu até acho horrível essa atitude. Sim. Se não der certo, separa. Não existe isso. Não existe. Isso é uma perda de valores, uma construção que o mundo tenta infiltrar para que você não entenda que o casamento é algo para sempre. E é interessante também nesse ponto entender que muitos casais jovens se prendem a essas ideias. Ah, mas eu sou muito jovem, por que eu tenho que casar agora? Eu tenho uma vida pela frente, eu preciso viver, só que é aí que se engana. E eu vou falar um recado direcionado para os homens, para os rapazes, porque eu entendo que o casamento ele é algo que precisa acontecer logo depois da fase que você tem um amadurecimento. E isso acontece um pouquinho depois. Você passou da adolescência, chegou à maioridade, você precisa de alguém do seu lado para te ajudar, para te formar, não como ser humano, porque isso é Deus que vai fazer, mas para te auxiliar a perceber melhor você mesmo. Há um grande número de jovens que têm grandes dificuldades no âmbito de relacionamento mesmo, por conta de não saber
valorizar essa fase muito importante que é depois que você sai da adolescência e entra na mocidade de fato e não entra preparado para se avaliar e entender que depende de alguém para lhe auxiliar. Então você tem que estar em busca sempre de alguém, da sua Rebeca, né? Você precisa. Sim, e nesse ponto é onde eu acredito no casamento. Nós casamos jovens, muito jovens. Eu tinha 20 anos, ele tinha 21. E nossa aparência parecia ainda Eu parecia ter 10 anos, mais eu jovens acho. ainda. Então as pessoas nos olhavam e falavam assim, nossa, mas quantos anos você tem? Você já é casada? Você parece uma adolescente. E sempre essas pessoas falavam de uma forma pejorativa, de uma forma tendenciosa, negativo. Você não tinha outra coisa melhor na sua vida para você fazer? Exato. Além de casar. E aí, claro que há um preconceito muito grande que precisa ser quebrado, de você casar novo. Não Verdade. há nenhum problema de você casar novo. Não há. Verdade. Muito pelo contrário. Você Desenvolve melhor, muito. você ganha uma questão de afetividade. Nós estamos caminhando para 8 anos de casados. Verdade. Né? E isso não é mérito nosso, mas a gente lá atrás precisou decidir sem se importar muitas vezes com a opinião do outro. A gente tem vídeo aqui que falamos sobre avaliar mais as opiniões dos outros do que propriamente as nossas. Sim, a exposição. Isso faz com que muitos acabem não decidindo pelo seu melhor. Verdade. Por mais que ele ou ela queira casar jovem, mas se prende a essas ideologias, essas falácias aí, né, verdade. alheias. Então, e quando a gente tem a visão bíblica do que Deus nos destinou, do que a palavra de Deus nos instrui, enfim, a gente já tomou a decisão, vá em frente, cresça, amadureça, porque o casamento é maravilhoso. E cresça junto. Exatamente. Porque tem gente que acha que é um impedimento, que você não vai conseguir realizar os seus sonhos casado. Quando na verdade você, fortalece os seus sonhos, porque tem além de você acreditando alguém. Verdade. Incentivando você, apostando na sua chamada, naquilo que Deus tem na sua vida. Com certeza. Não é? Por isso que é muito importante todos aqueles a anterioridade, né? O namoro, que é a fase do conhecimento. Exatamente. Aí vem o noivado, que é uma fase mais de uma maior responsabilidade com relação ao passo que você dá, né? Para que o casamento de fato seja bom, seja algo construtivo e não seja um peso, né? Que seja por isso que o casamento, ele é o aprimoramento do relacionamento de duas pessoas e entender que quando você casa, a Bíblia diz que se tornam um só, né? Um só. Será que se torna um só como? Na intenção, um só de que forma? É no propósito, porque se nós nos unirmos em matrimônio, é porque nós queremos o objetivo de estar lá na frente daqui a 80 anos, sentado um do lado do outro. 70. Não, você falou daqui a 80 anos. É muito tempo, não, mas 70, acho que tá bom. Senão é enfado e... Aí veja só, você precisa compreender que o casamento proporciona esse autoconhecimento, proporciona um amadurecimento e mais também proporciona vários desafios que são importantes você estar pronto para isso. Para lidar com todos eles. E aí entra o terceiro tópico, o terceiro pilar que nós consideramos importantes, que é entender que somos seres imperfeitos, somos pecadores e olhar com graça para o outro, entender que não devo exigir perfeição dele porque eu não sou perfeita. E nisso atua a graça de Deus, né? Porque Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, nossas falhas, enfim, os nossos infortúnios. Então, quando eu olho com graça para Ele, eu consigo perceber a graça de Deus em mim. Isso é muito importante, porque aí você foca... Você para de exigir perfeição das pessoas, porque o casamento, ele é um lugar desafiador. É um lugar onde você se encontra e você muitas vezes não se vê preparado para aqueles desafios que você vai ter que enfrentar,
mas a graça te coloca numa condição de, mesmo sem merecer, mesmo sem entender, estar ali e vivendo aquilo. Verdade, porque você foca a satisfação plena em Cristo, em Deus, que é onde há perfeição de fato e não no outro, né? Exatamente. E é nisso também onde acontecem muitas frustrações no casamento, porque a pessoa espera do outro, eu queria que ele abrisse a porta do carro pra mim, eu queria que ele me desse flores, porque eu queria que ele me tratasse assim, assado, mas ele não é perfeito. Exato, e queria que abrisse a porta do carro, nem carro tinha, nem carro. Não tô falando de nós, Não, mas eu tô falando. É um exemplo geral. Não, assim, sim, sabe? porque a a gente mulher. espera muito do outro. Exato, a mulher, ela em alguns momentos, ela tende a imaginar um cenário totalmente construído em filmes de Hollywood. Verdade, né? naqueles romances. Exato, naqueles né? romances de Nicholas Sparks e companhia. Que tudo é perfeito Porque, e o fim da exatamente, vida é numa praia, em um lugar, na varanda de uma casa muito luxuosa e bonita, e os dois ali pensando um no outro até morrer. E é interessante ressaltar isso, porque quando a mulher, principalmente, ela foca muito o relacionamento, quando eu tiver um marido assim, ou alguém assim, eu quero que seja assim, igual do filme que eu vi. Só que aquilo é ficção, na vida real é tudo diferente. E não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Por mais que tenha ótimas qualidades, mas vai ter momentos que aquela pessoa vai revelar um defeito, uma falha que ela tenha. E isso a gente precisa estar preparado para lidar com tudo ser isso. humano, isso Verdade. é vida, isso é relacionamento. Verdade. A gente tem que parar de fantasiar, porque senão a gente fica ali vivendo o que a sociedade está vivendo, que é se casando e separando. Então há uma cultura hoje que, não deu certo, separa. Verdade. Isso não pode fazer parte da nossa linha de pensamento. Verdade. De forma alguma. Verdade. E aí vamos ao quarto pilar pra gente encerrar esse vídeo, porque eu acho que ele tá ficando longo, que é respeitar o outro do jeito que ele é. Respeitar as manias, os gostos, porque como nós falamos aqui no início aqui, o que ele considera importante, talvez eu não considere, mas ele considera e eu devo respeitar isso. Por exemplo, se ele gosta de bicicleta, ele gosta de pedalar, verdade, ele gosta de pedalar, beleza, eu não posso me atrever a ir contra isso, porque ele gosta, só que eu não gosto, eu não considero isso importante. eu não gosto nem de andar. Eu não Se fosse pra andar carregado, era mais fácil. Eu não considero isso importante. Mas... Então, quando ele quer sair pra pedalar, vai lá, você gosta, muito bom, vai. E eu não posso, não, você também. não vai porque eu não quero, porque eu não isso. gosto. Quando ela aproveita o tempo também, ela tem os momentos, o que ela gosta mais de fazer. Tá, então, assim, respeitando a individualidade do outro, respeitar os gostos. Os gostos e saber que cada ser humano tem. Exatamente, que eu tenho os meus seu gostos gosto. E que ele também deve respeitar, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente dele. E nisso... Exato. E isso a gente se completa, porque há sempre a questão de você compreender que o relacionamento, o casamento jovem, ele vai trazer uma série de benefícios quando você se lança para fazer dar certo. Verdade. E aí que é o ponto crucial, a chave da questão, é que nós decidimos, nós escolhemos fazer com que aquele relacionamento seja bom ou não, com que ele seja duradouro ou não, enfim. E o casamento só se torna bom de fato quando a gente entende todas essas questões e consegue lidar com todas elas. E aí é onde chega, eu acho que é a melhor fase do casamento, da maturidade um com o outro, aquela coisa que não é mais aquele sentimento aflorado. E não é mais um sentimento de poderio, porque o casamento passa por esse sentimento, sim, em que talvez o outro seja nosso. E não, nós somos dentro das nossas escolhas livres, mas já através do sim, nós falamos um para o outro que nós desejamos estar com ele ali. Verdade. Então, você se torna uma pessoa mais confiante de si e daquilo que o outro disse ao seu respeito. É muito importante entendermos todos esses pontos para que o casamento seja prazeroso e que seja duradouro e que nós possamos lutar um pelo outro, né? E não um contra o outro. Exatamente. Né? Igual eu vejo algumas situações em que parece que
é você dormir com o inimigo. E não é bem Verdade. assim. Então, gente, resumindo, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o Papo Sério de hoje. Eu Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado e que vocês também comentem, né? Se tem alguma coisa. Deixa aí o seu like para Isso. nos ajudar, para sabermos o que você pensa sobre esse assunto. E recapitulando. Compartilhe também esse vídeo com outros jovens Exato. que pretendem casar, que vão casar, enfim. Recapitulando então, namoro, a fase de conhecimento, é uma das fases mais importantes para a tomada de uma decisão, só que o namoro em si já é uma decisão. Então você decidiu pelo namoro, você já decidiu se comprometer visando o casamento. Verdade. Não vai pensar que o namoro é uma fase de conhecimento, senão você vai ter 10 pessoas, ter namorado com 10 pessoas. E não. Verdade. O namoro é uma tomada de atitude em direção ao casamento. E o noivado é a última etapa da vida de solteiro. Ou seja, é o fim da linha, é o the-ender do homem. Game over. É o game over. Exato. E é a preparação para o casamento. O que é o casamento? É a união de duas pessoas totalmente diferentes, vivendo no mesmo propósito, caminhando para o mesmo propósito. E para o mesmo lugar. Né? De Porque, aprimoramento e de por isso amadurecimento. que é importante estar sempre alinhado com a palavra de Deus. Exato. Não vos submetais ao jugo desigual. Exatamente. O jugo desigual, depois a gente vai falar sobre Exatamente. isso em um próximo vídeo. Então é isso, minha gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você está na Faça dúvida parte se aí. casa ou não casa, vai orar e casar. E se você ainda não tem namorado, não tem noiva, não tem namorado, Espera no Senhor. espera no Senhor com Mas confiança. no Salmo 40. Porque se você for pro 70, E vai Isso. analisando aí todos esses pontos que nós falamos pra você já ir calculando, tá? Como que você tem que fazer. tá bom. Enfim, gente, até a próxima. Até. Tchau, tchau.